Vamos, aí, vamos. Isso é bom. Ela não está feliz. A fundação da sociedade russa está rachando hoje. E Putin está sendo forçado a se esconder atrás de uma mentira de 400 anos. O colapso econômico da Rússia está cada vez mais evidente. 6 regiões russas estão à beira do colapso orçamentário. As cidades estão literalmente afundando em esgoto humano. A Rússia não tem como resolver isso, pois 40% do orçamento federal vai para a operação militar especial. Agora, só para piorar essa situação, a União Europeia acabou de impor seu 19º, o pacote de sanções. Agora, a União Europeia proibiu a importação de gás natural liquefeito e a exportação de vasos sanitários. Não estou brincando. Putin se defende apenas com o mito do bom czar e dos maus boiardos. Tudo de bom na Rússia é obra dele, mas todo o fracasso sistemático é culpa dos políticos corruptos abaixo dele. Essa mentira é o que está passando na televisão russa repetidas vezes. Na verdade, temos um Estado fraco. Na realidade, nosso Estado é fraco. Ele é fraco. Foi criado para ser fraco. Ele foi criado nos anos 1990 para que oligarcas ou pessoas influenciassem o funcionamento do Estado. Naturalmente, esse Estado fraco agora precisa ser fortalecido de alguma forma. Não é necessário esperar até que a guerra acabe. Não um Estado fraco, mas uma construção fraca. Essa é a própria arquitetura dele. Por si só. O poder presidencial é forte. Era exatamente para isso que eu estava levando. Ficou claro sobre o que estávamos falando? O Estado sobre o qual esse poder se sustenta, essa estrutura, essa base, é fraco. Quando muitas ordens do presidente são ignoradas, porque os funcionários acham mais fácil não fazer nada, sabendo as consequências da inação, como acontece com as refinarias de petróleo e assim por diante. Correto. O Estado não pode agir, pois não tem como obrigar esse funcionário a fazer algo. Não existe um mecanismo para simplesmente pegar e obrigar esse funcionário. Ainda mais assustador. É ainda mais assustador do que isso. Nos anos 1990, construímos de modo que surgiram lacunas sem responsáveis. Embora acreditemos que ministérios gerenciem seus setores, isso está longe da realidade. Setores que levam esses nomes, mas na verdade não correspondem a eles. Políticos russos devem ter cautela, pois a televisão do Kremlin obtém argumentos diretamente do governo. Agora, Putin só culpa os políticos. Logo, ele começará a punir todos por seus próprios fracassos. Veja, a situação na Rússia está tão grave que nem a propaganda estatal conseguiu evitar. Então eles têm que falar sobre isso, já que está em todo lugar. Isso significa que eles vão ter que entregar alguém para o público crucificar. Não vai ser o Putin. Dê uma olhada no que a mídia estatal está dizendo sobre a economia da Rússia. A web também publica os resultados de uma nova pesquisa que mostra uma mudança perceptível no humor e nas expectativas do público russo. Aqui estão mais detalhes dessa pesquisa. O jornal diz que hoje, menos de um terço dos russos, 27%, têm esperança de que a vida vai melhorar no país nos próximos 6 a 12 meses. Em abril, esse número era 39%. Comércio. Santa Day também está focando na economia. Na primeira página, essa matéria. A demanda por laticínios, especialmente margarina e manteiga, diminui. Isso ocorre principalmente devido ao aumento dos preços pela inflação e pressão de custos. E rotatividade. O Orçamento Federal de 2026 passou pela sua primeira leitura no Parlamento Russo, na Duma. Isso eleva o imposto sobre o valor acrescentado de 20% para 22%. Veja esses números. Então, os gastos com defesa nacional representam 29% do total das despesas federais no novo orçamento. Gastos com segurança nacional, 9% do total das despesas federais. Então, isso significa que 38% dos gastos no novo orçamento vão para defesa e segurança. 63% dos russos estão insatisfeitos. Pode apostar que as purgas estão chegando em breve, talvez até mesmo a grande purga 20. Isso é apenas o que a mídia estatal comenta. Mas, se a gente cavar um pouco mais fundo no que a mídia não está noticiando, descobrimos que a situação é realmente grave. 6 regiões russas já gastaram todas as suas reservas e estão à beira de um colapso orçamentário. Quando digo que eles estão à beira, falo sério.
Não é sensacionalismo. Essas 6 regiões têm menos de 1% do orçamento anual no banco, o que cobre apenas 2 a 3 dias de despesas antes de zerarem os recursos. Esse tipo de crise orçamentária levou a cortes de gastos, e as ruas de algumas cidades não estão com uma aparência boa por causa disso. Uma cidade russa está literalmente afundando em resíduos humanos devido à falha no sistema de esgoto. Está desgastado e não foi substituído ou consertado por falta de verba. Quero lembrar, 40% do orçamento federal russo é usado para matar ucranianos na Ucrânia. Enquanto isso, é assim que estão as cidades russas. Putin não poderia simbolizar melhor sua má administração do país. Agora, quando você vê coisas assim, percebe que o governo precisa fazer alguma coisa. Mas o problema é que eles já aumentaram os impostos várias vezes, então agora estão literalmente implorando por dinheiro. O vice-ministro das Finanças pediu aos russos que emprestassem suas economias ao governo. Situações como essa são exatamente o motivo pelo qual Putin já está criando essa narrativa de que tudo o que está acontecendo na Rússia não é culpa dele. As pessoas abaixo dele são corruptas e não o ouvem. Isso porque você vê problemas externos. Putin pode culpar OTAN e Ucrânia, mas não pode atribuir problemas internos a adversários estrangeiros. Então ele precisa dar aos russos alguém para odiar. Com certeza não vai ser ele mesmo, ele vai dar a eles outros políticos. E veja, ele é muito bom em criar essa história de espelho falso, onde as pessoas prestam atenção em tudo o resto, e isso faz com que ele pareça bem. Veja isso no exemplo de como ele mente usando estatísticas. E antes de entrarmos nisso, deixe-me lembrar a todos, Putin tem 1,68 metros de altura. O Instituto de Estatística Russo traçou o perfil do russo médio, que tem 41 anos. O que me chamou a atenção, sabe o que é? É a altura deles. Na Rússia, a altura média masculina é 1,62 metros e a feminina, 1,60 metros. Na Rússia, o homem médio pesa 74 quilos e a mulher, 67 quilos. Pensei, o que é isso? Por que estamos em guerra com anões? Não faz sentido. Por causa da altura, 1,62 metros. Eu decidi verificar o que as estatísticas ucranianas dizem sobre esse assunto. Como é na Ucrânia, está tudo bem na Ucrânia. Na Ucrânia, homens têm altura média de 1,75 metros e mulheres 1,65 metros. O homem médio pesa 80 quilos, quase como os lendários guerreiros épicos ucranianos. Mas lá é 1,62 metros, como a altura média na Rússia pode ser, 1,62 metros. Entendi. Sabemos que todas as estatísticas na Rússia são mentirosas. Para quem elas mentem? Elas mentem para agradar as autoridades, para que as autoridades gostem. Assim, as autoridades dizem, sim, esse povo nos convém. O Rosstat resolveu mostrar a altura média dos russos usando Putin como exemplo, para que Putin, com 1,60 metros, não pareça um anão perto de sua população, e sim um russo mediano. Olha, em média, meu povo tem 1,62 metros de altura, mas não me subestime, eu também tenho 1,60 metros. Até Medvedev, com 1,55 metros de altura, poderia facilmente parecer uma mulher. A altura média de uma mulher russa é 1,60 metros. Minha alma está em paz. As praias mentem, até sobre coisas assim, até sobre isso, elas mentem. Mas veja, infelizmente para ele, as paredes estão se fechando e mentir sobre a altura dele não vai salvá-lo do que está por vir. Junto aos Estados Unidos, a União Europeia anunciou um novo pacote de sanções. E eles estão indo atrás de cada coisinha que Putin estava usando, incluindo o banheiro dele. Este é o 19º pacote, e ele proíbe a importação de gás natural liquefeito para os países da União Europeia. A proibição total de serviços de criptomoedas para cidadãos russos e mais restrições de viagem a diplomatas russos. E além disso, também inclui 117 embarcações da frota Sombra russa. Também mira bancos no Cazaquistão, Bielorrússia e empresas na China por ajudarem empresas russas a driblar sanções. Agora enfrentam o mesmo destino. Isso é bom, mas há um detalhe curioso. Agora, esse detalhe não foi algo que eu percebi. Isso foi algo que a agência estatal russa TAS percebeu por conta própria.
A União Europeia proibiu ainda o envio de vasos sanitários, bidês e outros itens de encanamento para a Federação Russa. A União Europeia não justificou essa proibição. Os russos estão claramente muito irritados com isso. E depois de dar uma olhada, acho que descobri por que eles estão tão irritados. Veja, fora de Moscou e São Petersburgo, é assim que os banheiros russos são. Oi, agora eu vou mostrar pra vocês nossa banho. Vamos lá. Olá, vou mostrar nossa casa de banhos. Vamos entrar. Aqui é o quarto de lavagem. Nós temos uma pequena casa de banhos aqui. Você pode? Você também pode lavar coisas aqui. Você também pode entrar da rua e lavar as mãos. Tem água aqui, tudo está aqui. Uma mesa e uma prateleira. Você pode até morar nessa casa de banhos. Aqui tem tudo o que você precisa. A gente se lava aqui. É pra lá que a água vai. Está limpo. Eu limpei aqui. Agora está tão limpo aqui. Acho que é uma ótima casa de banho. Montei tudo isso sozinho. É essa limpeza que tem na casa de banho. Por isso eu acho que é realmente uma casa de banho excelente. Eu mesma montei tudo isso sozinha. Lembro que 2/3 dos russos fora das duas maiores cidades não têm encanamento interno. A Rússia é como a Nigéria, mas com armas nucleares. Com situações como essas, você pensaria que as universidades russas estariam ensinando algo valioso para o país e para o futuro. Bem, não exatamente. Em Moscou, uma grande universidade oferecia o curso Como Contornar as Sanções da União Europeia, que foi iniciado por um professor no começo deste ano. Bem, agora esse professor está ele mesmo sancionado pela União Europeia. Ele está proibido de entrar em qualquer país e não pode ter nenhum tipo de relação com empresas europeias. Talvez o próximo curso seja sobre como ele foi sancionado pela União Europeia. Apesar de gastar muito com propaganda, o país deveria ouvir mais seus professores. Porque quando histórias como essa chegam à mídia internacional, eu aposto que isso não faz a Rússia parecer bem diante de todo mundo. Agora, falando sobre coisas que fazem a Rússia parecer mal, dê uma olhada no plano russo para parar os drones que estão destruindo sua indústria de petróleo. Esse plano usa balões aerostáticos e os conecta usando uma rede especial. E então esse sistema deve cercar, tipo as fábricas ou as refinarias, para que os drones não consigam entrar. Agora, parece engraçado, mas eu não os culpo porque eles têm que tentar alguma coisa, né? Parece que a Ucrânia está destruindo uma refinaria quase todo dia. E você sabe o que dizem? Uma refinaria por dia mantém Putin longe. Há apenas 2 noites, vimos uma das maiores refinarias da Rússia destruída. Mas ela ficava a cerca de 1000 milhas da fronteira ucraniana, praticamente na Sibéria. E ainda assim, os drones ucranianos a alcançaram. Aqui está o que sobrou. Se não entendeu, não se preocupe. Temos um morador russo muito educado, que morava perto dessa situação e ele narrou tudo. É realmente engraçado. Então, peço que você preste atenção. Daquele nuvem. Bem, sim, naquela nuvem. Agora mesmo, naquela nuvem, algo foi assim, tipo uma explosão, assim mesmo. Como você pode ver, a Rússia está sendo pressionada dos 2 lados. Sanções ucranianas, também conhecidas como ataques de drones, estão prejudicando sua capacidade de refino. Então, ela não pode usar seu próprio petróleo bruto. O que fazer se você é petróleo bruto? Se não pode usar, exporta. As sanções dos Estados Unidos, da América, União Europeia e Reino Unido dificultam as exportações da Rússia. Putin começará a sentir o aperto. Claro, isso não significa que Putin vai parar a guerra, porque, afinal, ele não precisa se preocupar de onde virá sua próxima refeição. Quem vai sofrer mais são os russos comuns.
Por isso, os verdadeiros inimigos de Putin não são os ucranianos nem a OTAN, mas o povo russo. Se a história russa prova algo, guerras costumam terminar após mudança de regime. Então é isso que eu tinha para vocês. Por favor, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal aqui embaixo. Estamos tentando chegar a 2 milhões de inscritos antes do final do ano. Vejo vocês na próxima vez.